Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos então dar início a esta segunda ronda de audições a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a privatização da TAP. Queria naturalmente cumprimentar a plataforma de sindicatos de terra do Grupo TAP e o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves. Queria dar as boas-vindas, além dos cumprimentos, e informar, quer as senhoras, quer os senhores deputados, quer os sindicatos que vamos ouvir, que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 5 minutos para cada um dos sindicatos, depois uma ronda por cada grupo parlamentar também de 5 minutos, cabendo aos sindicatos 5 minutos por cada um também para resposta final às questões que forem colocadas. Assim sendo, penso que não há dúvidas. Vamos então iniciar esta audição, começando pelo grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado, é o requerente. Mas não querem fazer uma... Peço desculpa. Disse que tem 5 minutos iniciais. Faz favor. E depois sim, ao grupo parlamentar do PCP como requerente e de seguida o grupo parlamentar do PSD. Assim é que é. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Bom, sobre este tema, que já viemos aqui a esta casa inúmeras vezes na última década e meia, eu diria que acho muito importante fazermos aqui um pequeno preâmbulo que diz respeito à comunidade onde nós nos inserimos. Não me estou a referir à comunidade aeroportuária e à aviação, estou-me a referir à Europa. Na Europa, cujas regras são iguais para todos os Estados-membros, como os senhores sabem, os processos de privatização começaram no início dos anos 90 e prolongaram-se e quase todos foram terminados na primeira década deste século, portanto, 2004, 2005. E, portanto, nós, em 2015, fomos alvo do processo de privatização, portanto, foi encontrado um parceiro, que, diga-se de passagem, podiam ter sido muitos outros se tivéssemos uma infraestrutura aeroportuária que comportasse, de facto, essa possibilidade, porque o nosso aeroporto está sobrelotado já há muitos anos e estas 5 décadas de análise onde é que vai ser o aeroporto de Lisboa, depois também têm este tipo de implicações. Concreto, posso dar um exemplo concreto, nós não podemos nunca atrair players ou futuros parceiros para a TAP de outras geografias, simplesmente porque o nosso aeroporto não comporta. E, portanto, essas companhias aéreas nem sequer equacionam entrar no capital da TAP para virem ser parceiras e desenvolver o negócio, como, aliás, na minha humilde opinião, não há outra alternativa que não seja essa. Ou seja, a TAP tem que ser privatizada, tem que ter um parceiro para se poder desenvolver, porque, caso contrário, ela está condenada. E condenada porquê? Factualmente, quando os Estados são proprietários das companhias aéreas na Europa, os mesmos não podem capitalizar as suas companhias aéreas, que aliás foi o que aconteceu à TAP entre 1997 e junho de 2020, que foi o momento em que entrou a primeira tranche, aliás, foi o momento em que entrou o resgate. Agora estamos na fase da reestruturação. E, portanto, se a empresa não encontrar um parceiro que a ajude a aumentar a sua capilaridade em termos de rede, se não encontrar um parceiro que a ajude a desenvolver-se e, caso seja necessário fazer investimentos, o privado pode fazer, o Estado, sendo dono, não pode, como todos sabemos. Portanto, das duas uma, ou montamos uma rebelião no país para sairmos da União Europeia, ou então temos que viver com estas regras, porque também, julgo, enquanto cidadão atento, nós já entramos na União Europeia há 35 anos, não entramos ontem. E, portanto, as regras, também elas, são as mesmas. Aliás, a TAP está debaixo do resgate e reestruturação, que é uma figura jurídica que existe na União Europeia há muitos anos. Não tem nada a ver com a pandemia. Depois, trazer concretamente o tema da privatização ligado à TAP. Nós, durante o ano todo de 2014, trabalhámos, os trabalhadores, os sindicatos, trabalharam com o governo de então, um governo PSD-CDS, que montámos um grupo de trabalho que influenciou de forma inequívoca o caderno de encargos no que diz respeito
aos trabalhadores e não só, também aos interesses nacionais. Ou seja, à marca, à questão do hub, que não poderia sair daqui. Portanto, tudo isso esteve publicado. Portanto, é um documento datado de 6 de janeiro de 2015, que resulta de 6 meses de negociações entre os sindicatos e o governo de então, e que culminou na elaboração desse acordo, um acordo tripartido, TAP, sindicatos e governo da altura. Esse documento esteve em vigor até junho de 2020, que foi quando o atual governo decidiu, obviamente está no seu direito, correr com o privado e, portanto, deitar por terra esse trabalho. Estamos a relembrar isto, porquê? Porque têm sido veiculadas nas últimas semanas várias notícias de que o atual governo é a sua intenção proceder à rápida privatização da TAP, e o repto que nós lançamos, até um pedido que nós lançamos, é que haja aqui algum respeito pelos trabalhadores e, se de facto é para avançar, que contem com os trabalhadores e ponham os trabalhadores a participar com essa profundidade, porque é a vida deles que estamos a falar, para que possamos fazer um trabalho sério e rigoroso, para que depois não venhamos chorar sobre o leite derramado. As privatizações não são um papão, muito menos neste setor, porque na aviação ninguém sobrevive sozinho. Os holandeses não iriam sobreviver sozinhos, juntaram-se à Air France. Os espanhóis não iriam sobreviver sozinhos, juntaram-se aos ingleses. E por aí fora. E, portanto, na Europa tem que ser assim. Não há outra hipótese. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente da Direção Nacional do Sindicato de Terra. Muito bem. E agora cabe a vez ao Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves. Penso que será o Sr. Vice-Presidente usar a palavra. Faz favor. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, queria, em nome da Direção do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, agradecer ao PCP pela iniciativa e a oportunidade que temos de expor aqui alguns factos. Quero deixar claro que a direção do Sitema não tem qualquer tipo de preconceito com a gestão, seja ela de índole pública ou privada. Apenas queremos que funcione e que faça funcionar, o que definitivamente não é o caso atual. Ora, vejamos, vamos trazer aqui alguns exemplos daquilo que se passa e que não pode vir a acontecer. A opção pelos 2 aviões cargueiros, uma aventura que se estima em 25 milhões de euros de prejuízo nesta altura e que ainda não terminou e não sabemos quando é que vai terminar. A mudança de sede da empresa numa altura tão que não se compreende, com elevadas perdas para os trabalhadores. Não está garantido neste momento, por exemplo, uma das coisas que a TAP tinha, que atraía pessoas para trabalhar por ser uma mais-valia, que é a continuidade do infantário, que é uma estrutura que é fundamental para muitos trabalhadores, que não existe uma solução sequer parecida, que trabalhe 24 horas, 7 dias por semana e que acomode as pessoas que não têm outra solução. O infantário foi fundado por, na altura, haver muito absentismo, nomeadamente nos colegas de voo, porque não tinham onde deixar as crianças, e estamos em risco disso acabar de um momento para o outro, com esta absurda mudança de sede. Outras coisas haveria a dizer, mas não temos tempo para isso. Neste verão foram gastos milhões em ACMIs, alugueres de aviões, que poderiam ser evitados, na sua maioria, se a PGA tivesse os meios humanos adequados em técnicos de manutenção para efetuar o phase-in das diversas aeronaves. Temos aeronaves em Lisboa que já estamos a pagar por elas e que não estão a ser usadas porque não conseguiram ser introduzidas na frota. Recentemente tivemos um caso das inspeções tipo T1 e T2, que são feitas em ambiente de linha, que custam à volta de 1.000 euros por cada uma e que devem ser feitas de 3 em 3 dias, em que a TAP, por não ter pessoal em Lisboa, resolveu que os aviões faziam todos os dias que ficassem fora, faziam esta inspeção, ou seja, estamos a pagar 3 vezes mais. Até há bem pouco tempo isto passou-se, até que o nosso sindicato conseguiu alertar o Sr. Ministro para este facto e, miraculosamente, deixou de acontecer. O envio de trabalho para o exterior, de inspeções grandes tipo C, que são inspeções que, para contextualizar, demoram entre 2 semanas a um mês, não faz qualquer
qualquer sentido, por motivos económicos, e não faz também qualquer sentido em termos de segurança. Um exemplo um dos últimos aviões que foi reparado na Adria Technics, que chegou a Lisboa com 4 filas de cadeiras de passageiros completamente desapertadas, que foi detectado a tempo, antes do avião ir voar, porque senão já estamos a ver o que é que poderia ter acontecido. Isto é uma das coisas que é visível. Imaginem tudo aquilo que foi intervencionado e que não conseguimos ter percepção imediata. Relativamente aos motores Rolls-Royce da frota A330, vamos ter que substituir cerca de 17 por imposição do fabricante. Na medida que existe falta de espaço em hangar, esses trabalhos só podiam ser realizados ao fim de semana. Mas como continuamos com cortes salariais brutais e inadequados, os quais atingem também as horas extra, não existe disponibilidade dos trabalhadores para realizar trabalho extra. Então, o que é que vai acontecer? Em vez de recebermos os 50 mil euros da Rolls-Royce para trocar cada motor, vamos receber esse dinheiro sim, mas vamos pagar muito mais onde eles vão ser feitos lá fora. E iremos perder 130 mil euros por cada motor em média. Ou seja, no total, só aqui neste negócio vamos perder 2,2 milhões de euros porque não queremos, teimosamente, pagar as horas extras como deveriam ser pagas aos trabalhadores. Reestruturação foi o nome que deram ao que se passou recentemente na TAP. Mas reestruturar devia significar ver onde estariam gorduras da empresa, atuar cirurgicamente. Reestruturar devia também significar tornar a estrutura de diretores e chefias menos vertical. Mas não. O que é que nós assistimos? Assistimos a um emagrecimento da mão de obra disponível, a uma redução brutal dos salários dos trabalhadores, com consequente degradação do ambiente laboral, que se tornou altamente tóxico, com uma brutal desmotivação dos trabalhadores, o que nos preocupa, com possíveis impactos na segurança. Daí que neste momento nos preocupa a sangria de TMAs, técnicos de manutenção. Neste momento, desde que terminou a fase das RMAs, das saídas voluntárias, a TAP e a Portugália já perderam 60 técnicos que saíram voluntariamente da companhia em procura de melhores condições de vida. O que isto configura uma irreparável perda de conhecimento e que se calhar não vamos conseguir recuperar nunca. De referir, um técnico na linha da frente demora cerca de 10 anos para ser perfeitamente autónomo. Portanto, não vamos conseguir substituir estas pessoas rapidamente. Se nada for feito rapidamente para reter mão de obra experiente, com o aumento de custo de vida, em que se destacam os custos da energia, da habitação, as consequências podem ser irreversíveis para a manutenção da TAP. E esperemos que não seja esse o plano, que seja acabar com a manutenção da TAP com a desculpa daqui a uns tempos que não há técnicos para reparar os aviões, quando estamos a deixar sair de forma gratuita. Por outro lado, assistimos a aumentos salariais encapotados a diretores que visam suavizar os cortes dos mesmos. Que os cortes deviam ser transversais e, na teoria, são transversais, mas com a desculpa de que os mesmos diretores assumiram mais funções, então foram todos aumentados e isso não passou cá para fora, mas foi assumido pela empresa. Isto é só uma forma que achamos completamente desadequada, porque todos nós na TAP, que trabalhamos na TAP, fazemos mais hoje do que o que fazíamos e temos mais funções do que o que fazíamos antes do início desta pandemia. Com a mais recente polémica das viaturas, ficámos a saber que temos 79 diretores no grupo TAP, quase um por cada aeronave. Para além disso, esta foi mais uma das situações que demonstra que esta administração é muito rápida a emitir comunicados, com desmentidos e Pedia que terminasse, por favor. Vou já terminar, Sr. Presidente. Os quais, em grande parte, com inverdades e imprecisões. Como ainda se constatou este domingo na peça que a TVI emitiu, e nós, Citema, já fomos alvo desta falta de verdade, inclusivamente com ataque pessoal ao Presidente do Sindicato, quando nunca se tinha visto até então. Relativamente ao tema das viaturas, o Citema já expressou a sua perplexidade, por falta de bom senso da administração, sem querer realizar tais aquisições, tendo os trabalhadores que neste momento vivem com extrema dificuldade. Por outro lado, é incompreensível
que se equipa para terminar. a frota, Sr. Presidente, a frota de diretores e se descurre, por exemplo, as viaturas da manutenção de linha, que vou referir apenas estas, porque são as que estão visíveis aos passageiros no dia-a-dia, em que trabalhamos com viaturas com mais de 30 anos, viaturas que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, em muito mau estado, com falta de segurança, em que algumas até chove lá dentro. Outras metem fumos de escape no seu interior e outras ostentam buracos com corrosão, como podem constatar pelas fotos. Para acabar, estes são os BMWs a que temos direito na manutenção de linha e alguns estão neste estado e andam ao pé dos passageiros todos os dias. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados e senhores representantes dos sindicatos, eu vou pedir que tenhamos mais atenção à questão do tempo. Eu dei uma tolerância óbvia a esta intervenção, porque naturalmente também chamamos cá os sindicatos para ouvir aquilo que nos têm para transmitir e naturalmente não quis cortar a palavra. Seja como for, eu pedia que o bom senso imperasse e que dessemos cumprimento ao tempo que temos disponível para o efeito. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, que tem 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado, como requerente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar os sindicatos presentes, agradecer a vossa vinda e as vossas respostas e agradecer desde já até a demonstração que já aqui foi feita nas intervenções iniciais do papel que a União Europeia tem vindo a assumir ao longo dos anos na imposição de políticas de concentração e de subordinação dos países e dos interesses nacionais ao poderio das grandes potências e dos grupos económicos, das transnacionais. Aliás, quando se diz repetidamente na Europa tem de ser assim, não há outra hipótese, nós estamos claramente perante a evidência do que tem sido uma estratégia acalentada durante décadas. Ainda nos lembramos da Comissária Europeia Loyola de Palácios a vaticinar que a Europa iria ter 4 ou 5 grandes companhias e as outras iriam desaparecer. É esse o caminho que tem vindo a ser seguido, a absorção de empresas da aviação civil a partir de potências europeias e das respectivas companhias que, sendo de bandeira, são companhias de bandeira das maiores potências económicas europeias e que subjugam os outros países às suas vontades e aos seus interesses. É isso que está a acontecer, era isso que a União Europeia dizia que ia acontecer, está a fazê-lo e nós, desde o princípio, que avisámos que ia ser assim. E, portanto, nós dizemos também, desde o início, que isto não tem que ser assim e que nós não podemos deixar de denunciar estas políticas e combatê-las. Nós discordamos destas inevitabilidades. Aliás, no que diz respeito às inevitabilidades sobre privatizações e integração de companhias aéreas em multinacionais ou em grandes companhias aéreas e enquanto solução hipotética para a defesa das empresas, eu perguntava se os senhores consideram que a TAP existiria hoje se tivesse sido entregue a esse parceiro estratégico que era designado na altura de Banco com Asas, que era assim que se conhecia a Swissair, e era assim, tinha que ser vendida à Swissair, que era uma grande companhia europeia, ia comprar a TAP, porque senão a TAP ia fechar. Aliás, aqueles argumentos que nós ciclicamente ouvimos isso quando foi o negócio da Avianca que acabou por não se concretizar, ouvimos isso no negócio com o Sr. Neilman que acabou por se concretizar e ouvimos isso no negócio com a Swissair que felizmente não se concretizou, porque senão a TAP, do nosso ponto de vista, é uma evidência, não é uma questão de opinião, já não tínhamos esta conversa hoje, já não havia TAP há muito tempo, tinha acabado se tivesse sido entregue a esse grande parceiro estratégico, a esse banco com asas, a essa grande companhia mundial que era a Swissair, que fechou, foi à falência e levava a TAP na enxurrada se tivesse sido vendida. Um aspecto que eu gostava de também suscitar para ouvir a vossa perspectiva é que as medidas aberrantes que têm vindo a ser levadas a cabo, na verdade, já vêm de trás e já vêm de uma coisa chamada Projeto RISE, da Boston Consulting Group, que é um estudo que foi encomendado pela gestão privada do Sr. Neilman. Estas opções que os senhores aqui já denunciaram, a expulsão autêntica da TAP do aeroporto de Lisboa, a destruição do reduto TAP, aquilo que tem vindo a acontecer do ponto de vista da própria gestão da rede
da TAP no plano internacional, na sua operação por todas as rotas que tem, nomeadamente no continente americano. Mesmo no que diz respeito às reservas, a pergunta que colocamos, já para não falar nas opções estratégicas em relação ao handling, é que nós já vimos este filme, ou seja, muito daquilo que é apontado como uma atuação e uma decisão desta administração, já vimos este filme. Já vimos este filme em gestões anteriores e, nomeadamente, neste tal projeto que aparece outra vez, com outras capas, com outros títulos e com outras roupagens. Eu queria, para terminar, fazer esta pergunta. A gestão privada, a experiência concreta, não vamos falar aqui de hipóteses académicas e pensamentos abstratos. A privatização da TAP, no concreto, a gestão Neilman, trouxe bons resultados para a manutenção e engenharia da TAP? Trouxe bons resultados para o handling, a forma como o investimento foi feito. Eu vi agora imagens das viaturas que estão ao serviço na manutenção, mas julgo que no handling a situação não é fácil também, e essa tem sido uma denúncia dos trabalhadores ao longo dos anos. Não estou a falar só de viaturas, como é evidente, estou a falar do equipamento e do próprio negócio que depois acabou por ser feito, colocando a SPDA Ground Force como autêntica moeda de troca e arma de arremesso nas negociações em relação à gestão privada. E a saída do acionista privado, se ela não tivesse acontecido, se a TAP tivesse continuado, se o grupo TAP tivesse continuado sob controle do acionista privado, se existia hoje. E uma última questão que eu gostaria de terminar, Sr. Deputado. Sim, para terminar, Sr. Presidente, sobre o processo da VEM Brasil. As consequências que teve ao longo dos anos para a TAP e para Portugal, e agora com a decisão tomada de finalmente sair daquele negócio, uma questão que o PCP denunciou durante muitos anos, como os senhores sabem, e as consequências para a TAP da privatização da ANA e da tentativa de manter até ao limite o aeroporto de Lisboa, sem hipótese da TAP crescer, expandir-se, modernizar-se, desenvolver-se. Pelo contrário, esta expulsão que está agora a acontecer em relação à companhia para fora do aeroporto de Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Mendes, agora sim também. 5 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes dos dois sindicatos aqui presentes e a exposição que nos trouxeram. Eu aqui queria começar por discordar de algumas posições do Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, nomeadamente em relação a este drama para o PCP, que é a consideração das companhias aéreas na Europa. Bem, se nós olharmos para os Estados Unidos, quantas grandes companhias temos? Se formos ao Japão, quantas grandes companhias temos? Se formos à China, tem um grande mercado interno, mas quantas grandes companhias temos? Portanto, com certeza que a Europa não é imune ao resto do mundo, e não sei se seremos 4 ou 5 ou 6, mas com certeza que os processos de concentração são muito dinâmicos, uma vez há concentração, outras vezes há desagregação, como tem acontecido um pouco por todo o mundo e ao longo da nossa história. Depois, em segundo lugar, e como também já foi referido aqui pelo Sr. André, o Presidente do Sindicato de Terra, André Teives, realmente nós tivemos aqui, já estiveram aqui muitas vezes, a última vez foi a 31 de maio, há 4 meses e 12 dias. E na altura ouvimos os mesmos sindicatos, com os mesmos elementos ou outros dos respectivos sindicatos, mas as conclusões destas audições são 3, basicamente. A primeira é que os senhores estavam descontentes, indignados, revoltados por lhes ser imposto um plano de reestruturação com um acordo temporário de emergência, que foram forçados a aceitar, que previa, e é o que está a acontecer, redução de postos de trabalho, grande redução de postos de trabalho e redução significativa das remunerações. E também se mostravam indignados por nunca terem sido ouvidos, nunca participarem e terem que ir aplicar esse acordo. Isto, em maio, está-se a verificar hoje, pelos vistos, quando o Governo anuncia que está empenhado em reprivatizar a empresa. Pelos vistos, nenhum dos senhores foi, que seja público, chamado ao gabinete do Sr. Ministro ou do Primeiro-Ministro para abordar, mesmo que genericamente, este assunto, a não ser que já o tenham oferecido e nós não o saibamos.
A segunda conclusão é que os senhores também aceitavam contra a vontade os sacrifícios, mas também esperavam que da parte da empresa, sempre que houvesse uma melhoria dos resultados, como estavam a acontecer, fossem também, digamos que, beneficiados ou tivessem aí uma quota parte desse incremento de resultados não esperados que estavam a acontecer no primeiro trimestre e que parece que se verificaram também agora. E, por último, o Governo, pela porta-voz do seu grupo parlamentar, disse sempre, e em 31 de maio, que defendiam a gestão pública da TAP com capital maioritariamente público da TAP. Isto foi há 4 meses e nós, de repente, fomos confrontados com o anúncio do Sr. Primeiro-Ministro que queria, foi em plenário, queria privatizar em 2023 a maioria do capital da TAP, portanto, reprivatizar a TAP. Há pouco o André também falou, realmente ao longo de várias décadas, vários governos em Portugal, no seguimento do que se passou na União Europeia, que quiseram privatizar a TAP. Houve um governo que o conseguiu, nas condições em que foi possível fazê-lo, foi o governo do PSD-CDS, em 2015, privatização essa que durou até 2020, formalmente, mas que na prática foi, digamos que, cerceada anos antes, com todas aquelas imposições a partir de 2015. Neste momento, também já percebemos que o Partido Socialista precisa de arranjar argumentos para esta reprivatização. Sabemos que existem, digamos que aqui, alguns constrangimentos relativamente ao futuro e à necessidade de novas injeções de capital na TAP. Sendo a TAP pública, maioritariamente pública, isso não pode acontecer no âmbito da União Europeia. Portanto, ainda há pouco foi referido na audição anterior que a TAP precisará de amortizar 700 milhões de euros de dívida em 2023 e 2024 e que, sendo maioritariamente pública, isso é muito difícil. Portanto, vai necessitar, por este e por outros motivos, para além dos prejuízos que vem acumulando, de ter aqui uma injeção de dinheiro privado. E, por outro lado, também nos parece estranho que o Governo venha invocar as alterações no mercado da aviação pós-Covid, que levou a um aumento de concentração das empresas, das companhias. Bem, mas foi sempre este um objetivo para a TAP, que a TAP integrasse uma grande companhia. Já de si, o mercado sempre foi muito concentrado na Europa, sobretudo nos últimos 10 anos. E, portanto, não percebemos este argumento. O argumento estará mais no lado das contingências financeiras do que propriamente nesta abordagem de alteração do mercado. E, por último, gostaríamos de saber da vossa parte se os senhores continuam revoltados, se continuam ansiosos. Portanto, eu já vi que o Sindicato de Terra não aplaude, está muito receptivo à reprivatização, mas se isto os preocupa, sobretudo o facto de não estarem, termino já, se não estarem a ser envolvidos, como foi feito em 2015, em todo o processo de reprivatização que o Governo anunciou. Muito obrigado, e, por último, só termino já, o Porto tem várias vezes, tem sido referido, tem sido preterido pela TAP em termos de número de operações. Dos 120 voos diários que ocorrem no Porto, partidas e chegadas, 20% são de TAP. São menos que os voos da Lufthansa. Eu já fiz as contas. Basta ir ao site do aeroporto do Porto de Sá Carneiro e fazer as contas. Isso não nos preocupa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os deputados e um cumprimento especial aos representantes dos sindicatos. Eu gostava de começar por... Sr. Deputado, peço desculpa. Eu cometi um erro e peço desculpa por isso. Naturalmente, agora, cabe a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Com certeza. E, podia portanto, ser uma antevisão da próxima legislatura. Não será fácil, mas em democracia tudo é possível. Muito bem. Não será fácil, mas em democracia tudo é possível. Eu aguardo a vez. E, portanto, eu peço-lhe desculpa e, naturalmente, na altura certa, que é a seguir, dar-lhe a palavra, retomando, naturalmente, também a sua intervenção de início. Sr. Deputado André Pinotes Batista, a quem também apresento o meu pedido de desculpa, porque era Vossa Excelência a intervir agora. Faz favor. É um bocadinho falta de treino.
Não é com certeza, temos um excelente Presidente em exercício. Começando então a minha intervenção. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria antes de mais saudar as entidades representantes dos trabalhadores e dar nota que, para além daquilo que já aqui foi dito, e que não é um slogan, os trabalhadores são mesmo o melhor ativo da TAP, há 77 anos que carregam gerações de know-how. Nós dizemos, algumas pessoas dizem que é um soundbite, poderá parecer, mas não é mesmo assim, é uma riqueza que tem, e isso é comprovado porque, conforme teve a oportunidade de dizer na sua intervenção, eu já estou aqui há algum tempo e o aporte que vocês têm trazido e os vários sindicatos têm sido mesmo importante para esta casa. Não é despiciando, as entidades representadoras dos trabalhadores não falam todos da mesma maneira, não têm todos a mesma sensibilidade, mas essa riqueza de partilharem connosco aqui no Parlamento os vários, é sempre sobre a questão da empresa, mas sobre várias temáticas ao longo dos anos, é uma relação que tem sido muito relevante. Feito esta sentida saudação, gostava de chamar a atenção que para o Partido Socialista, e amanhã haverá um debate de urgência plenário sobre a matéria da TAP e da sua privatização ou da alienação de uma parte do seu capital, mas de qualquer forma é importante nós fazermos aqui uma distinção entre o que é uma posição estratégica ou a alienação de 100% do capital. Elas não são a mesma coisa, é com algum espanto que nós, concordando com uma parte do que o PSD disse, observamos a expressão há muito tempo que se procurava um parceiro com peso internacional, essa foi sempre a ambição, e vai daí que privatizaram a um pequeno investidor que não foi capaz de dançar as necessidades que foram ocorrendo também no período da pandemia. É preciso perceber que este parceiro já não teria envergadura qualquer que fosse o desafio, e nós usamos a pandemia e a capa da pandemia para muitas coisas, mas arrisco-me a dizer que quase qualquer desafio de monta que fosse colocado ao Estado e ao privado, o Estado não acudiria, e portanto aí houve uma situação diferente em que houve a necessidade de agir, quando as frotas todas do mundo assentaram e nós tivemos que agir, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem dúvidas que essa ação foi uma ação decisiva para que a empresa não acabasse. Já aqui foi dito por várias vezes que a ameaça de que a empresa pode acabar é muitas vezes usada de forma falaciosa, e mas desta vez com a pandemia nós sabemos que não era uma história do Pedro e do Lobo, era mesmo real o perigo e foi necessário o Estado investir. E vai dizer que também é muito importante que nós possamos esclarecer aqui o grande mito liberal, a grande mistificação liberal que tem sido feita quando querem fazer as contas a esta privatização, perguntando quanto é que custou a entrada e quanto é que custou a saída. Isto é ignorar completamente. Quando se compara com uma Lufthansa e se pergunta, eles ganharam 740 milhões e nós vamos perder... Colocam-se dois riscos gravíssimos. Primeiro, é ignorar o peso que a TAP tem na economia portuguesa, é ignorar que nós não podemos olhar para a TAP como um preço que custou à entrada e um preço que custará à saída. A TAP dá um contributo brutal à nossa economia e se nós não a tivéssemos salvo, nós perderíamos tudo isso. E, portanto, quem quer fazer contas tem que ser rigoroso nas contas que faz. Pior ficamos quando estas questões são colocadas como se quisesse fazer uma negociação com privados na praça pública. Neste caso, nós não só estaríamos a prejudicar o Estado e a desvalorizar a sua posição, como ainda estaríamos a colocar em causa aquilo que deve ser o funcionamento do mercado. Mas feita estas ressalvas sobre aquilo que tem sido a posição, na minha opinião, irresponsável da iniciativa liberal, nós estamos perante um quadro em que é necessário, o Governo nunca o escondeu, foi sempre coerente nisto ao longo do tempo, é necessário ter um parceiro robusto. E nós estamos aqui a falar dos potenciais interessados, de parceiros que são 5 a 7 vezes maiores do que nós e que, se bem acauteladas as coisas, poderão ter interesses em comum connosco e não interesses litigantes. É também importante ter esta cautela, mas poderão ter só com uma noção. Conforme já aqui foi dito, nós vivemos mesmo na União Europeia. E, mediante estas regras, e nós estamos em desacordo profundo com o PCP, que é um partido anti-construção europeia, conforme nós a conhecemos, mas pronto, assumem isso, e portanto assumem o bom e o mau. Nós não conseguimos sequer conceber como é que isso seria possível, mas respeitamos. Relativamente aos outros, já temos mais dificuldade em perceber, porque a partir de 2023 a TAP não poderia receber dinheiro. E, por exemplo, existe uma emissão de obrigações que vai vencer e para a qual nós temos de ter uma natureza acionista e uma estrutura acionista diferente para darmos resposta. E aí parece-me que a questão que colocou nem sequer é ideológica, a questão que colocou no início é meramente factual. Estamos a analisar uma coisa que não é nem de esquerda nem de direita, não é uma coisa de o deputado A ou o deputado B que pensa assim ou assado, é uma realidade com a qual temos que nos confrontar. E aqui o Partido Comunista perdoar-me-á, mas aí a sua convicção e a sua ideologia não resolverá nenhum problema no curto prazo, se bem que isso são concepções diferentes.
Parece-me que também vale a pena dizer que a procura de um parceiro estratégico pode, se o parceiro for bem escolhido, e eu vou repetir, porque não é de menos importância e não é por ser deputado do Partido Socialista que sou menos exigente, e esta é a pergunta que também no fundo vos queria colocar, se o parceiro for bem escolhido, pode funcionar como um robustecimento da empresa. E aquilo que eu gostava de vos perguntar é, na possibilidade, e amanhã teremos mais um debate, e este debate continuará, de se vir a materializar que a República Portuguesa conserve uma parte estratégica da empresa, mas encontre um parceiro também para ganhar escala, quais são as condições, quais são os atributos, quais são as preocupações que vocês têm sobre a natureza deste putativo candidato. E era isto que vos deixava, com um agradecimento uma vez mais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 5 minutos, reforçando o meu pedido de desculpas pelo lapso de há pouco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, e um cumprimento especial aos dois representantes dos sindicatos presentes pela disponibilidade em virem cá prestar o vosso depoimento e responder às nossas questões. Bom, era importante nós começarmos por dizer que o que os senhores aqui trouxeram faz todo sentido. Para nós é inconcebível como é que vocês têm uma frota automóvel de tal forma desgastada, velha, sem condições, tanto para vocês como para os passageiros que circulam nas proximidades, para o ambiente. São veículos completamente desgastados, poluidores. E temos o inverso, que representa a compra de 79 viaturas topo de gama. E vocês que estão no terreno, eu faço-vos essa questão. Vale a pena nós termos um carro e um administrador ou diretor de topo para cada avião da TAP? A frota da TAP, ao que nós sabemos, é composta por aproximadamente 80 aviões. Temos 79 quadros entre administradores e diretores de topo. E 79 BMWs comprados. Ora bem, que se presume não faziam tanta falta como ao que parece, porque senão não vinha a administração dar o dito por não dito, cancelar o contrato e devolver à precedência os BMWs, sendo que alguns até já estavam em uso, conforme avançou a comunicação social, com registro fotográfico. Gostaria também de dizer o seguinte, e peço desculpa ao pessoal de terra por não falar concretamente no vosso caso, mas toda a gente sabe que é de extrema importância, porque não há voos sem pessoal de terra, naturalmente, mas vou-me dirigir agora para os técnicos de manutenção. É subejamente conhecido que nós temos dos melhores técnicos de manutenção de aeronaves da Europa, ou do mundo mesmo. Sabemos nós que a segurança que é reconhecida à TAP, em que está no top 5 das companhias aéreas mais seguras do mundo, diz respeito não só aos pilotos, mas também à manutenção que é feita nessas aeronaves. E a questão que eu gostava de lhe colocar é, sabendo nós que temos os melhores, sabendo nós que há cobiça das grandes companhias internacionais aos nossos técnicos, devia ou não a TAP fazer tudo o que está ao seu alcance para assegurar os nossos ativos? É que não estamos a falar em colaboradores de gama média, perdoem-me a expressão. Estamos a falar em colaboradores de topo, que são pagos, em muitos casos, 5 vezes abaixo do que recebem os mesmos técnicos noutras companhias da Europa. Portanto, o que eu entendo é que há um completo desrespeito pela administração da TAP, com a conivência do Governo, em relação a trabalhadores de topo. Portanto, a conclusão que nós facilmente podemos chegar, e digo isto sem receio das palavras, é que temos uma administração de classe média-baixa a desprestigiar colaboradores e técnicos de classe altíssima. Mas isto prova, mais uma vez, o que o Grupo Parlamentar do Chega tem vindo a defender. É impossível nós termos, à frente dos destinos da TAP, alguém que não seja um reconhecido engenheiro aeronáutico.
E para esses, sim, nós não nos importamos que se paguem salários acima da média, mas para alguém que percebe do que é realmente a indústria aeronáutica, que sabe os destinos que a TAP iria precisar, e não alguém contratado num qualquer processo de headhunting falacioso, em que descobrem esta senhora que veio assumir a administração da TAP. Portanto, vamos ser sérios, vamos ser claros e vamos ser rigorosos. A TAP faz falta a Portugal. A TAP, nos moldes em que está, não está a ser bem gerida. Desde que o governo socialista entrou para o poder, para o governo, tem sido um fartote de opiniões divergentes em relação à TAP. Ora não é para privatizar, ora recompra, depois nacionaliza e há 4 meses ouvimos o Sr. Ministro das Infraestruturas, que é quem tem a competência de se pronunciar primeiramente sobre esta matéria, dizer que a TAP era um grande ativo que já obrigou a um investimento do Estado de mais de 3 mil milhões de euros e que é para preservar, não é para vender. 4 meses depois... Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. 4 meses depois, vem o Sr. Primeiro-Ministro, num plenário, desautorizar completamente o Ministro da Tutela e dizer que, afinal, se calhar, a TAP é para vender. Não brinquem, por favor, com os portugueses, não brinquem com os mais de 10 mil colaboradores que a TAP tem e que diariamente voam para os 4 cantos do mundo e representam a nossa bandeira. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Senhores e Srs. Deputados, não tenho mais nenhuma inscrição de mais nenhum grupo parlamentar, pelo que passamos às intervenções finais dos sindicatos. Sr. Presidente da Direção do Sindicato de Terra, do Grupo TAP, faz favor, 5 minutos. Ou se quiserem agora inverter a ordem, como queiram, como acharem melhor. As questões da manutenção e outra. Sim, vai falando. Eu anotei as perguntas. Muito bem. 5 minutos, então, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, começando pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Bom, muitas foram as considerações que fez, das quais eu pessoalmente com algumas estou de acordo e com outras estou em profundo desacordo, até tendo em conta a minha intervenção inicial. No concreto, às perguntas que colocou, se o privado foi bom para os trabalhadores, bom, vamos mais uma vez analisar factualmente, portanto, sem ideologias e sem opiniões. O privado, quando chegou, negociou com os sindicatos todos aumentos salariais e melhoria das condições para os trabalhadores para um período de 5 anos, portanto, entre 2018 e 2022. Esse acordo foi feito, assinado e começou a ser cumprido de imediato e estamos a falar em cerca de 15% de aumento na tabela salarial nesses 5 anos. Isto porquê? Porque o privado precisava dos trabalhadores motivados para o forte crescimento a que todos observamos, felizmente, que ocorreu na TAP entre o início de 2016 e a chegada da pandemia. Portanto, concretamente, obviamente, na nossa opinião, factualmente, aquilo que resulta é que o privado foi melhor do que o patrão anterior, que tinha sido unicamente o Estado, onde nunca se havia observado este nível de negociações e de compromisso. Em segundo lugar, foi o Sr. Deputado Jorge Mendes, certo? Do PSD. Eu não perguntei para os trabalhadores, perguntei para o landing e para o funcionamento do landing e da manutenção. Peço desculpa, Bruno. Eu tinha apontado que se o privado foi bom para os trabalhadores. Peço desculpa. Pronto. Não, para a manutenção, depois o meu colega vai... Bom, para o handling, acabou por ser um bocado dos dois. Ou seja, a parte boa foi a TAP aumentou tanto a sua atividade que, obviamente, o handling aumentou na proporção esse nível de atividade e, portanto, melhorou do ponto de vista da quantidade do emprego e alguma qualidade do emprego por força desse aumento da atividade. Quanto à manutenção, depois o meu colega irá responder. Se a TAP existiria hoje, se tivéssemos continuado com o privado, eu julgo que sim, tal e qual como existe a Lufthansa, tal e qual como existe a Air France KLM,
Porque eu pergunto quantos euros colocou o maior acionista da Lufthansa, que tem 15,5%, na Lufthansa. A resposta é simples, 0. Não colocou nada. O Estado alemão vendeu, no passado dia 23 de setembro, a posição de 20% que havia adquirido por força da pandemia, vendeu a sua posição silenciosa, ou seja, nunca se imiscuiu em nenhum assunto da Comissão Executiva Alemã e saiu do capital. E até lá, quanto dinheiro colocou o privado alemão? 0. Quanto dinheiro colocou o privado francês? 0. O privado holandês? 0. O privado espanhol? 0. Tem tudo a ver com o formato de intervenção. Portanto, uma coisa é irmos por um quadro temporário com medidas temporárias, outra coisa é tomarmos uma atitude definitiva de correr com o privado e depois queremos aceder a um quadro temporário. Não, então já tomamos uma atitude definitiva, não é possível ir buscar questões temporárias. Portanto, esta foi a história, feliz ou infelizmente, mas eu prefiro ir pela positiva. Felizmente estamos aqui e cá continuaremos porque o pior já passou, julgo eu, que é a percepção de todos, de longe. O pior já passou de longe. Bom, a questão do seu deputado do PSD, Jorge Mendes, a questão da redução dos postos de trabalho. Bom, primeira coisa, eu não estou aqui a aplaudir nada. Querer participar num processo de privatização não é concordar. É, como eu disse no início, se é uma inevitabilidade, eu também não posso demitir-me daquilo que é o meu dever e a minha obrigação enquanto representante dos meus colegas, que é tentar influenciar com a maior profundidade possível a defesa daquilo que é os interesses, primeiro, daquilo que representamos e depois, no fim da linha, até do país, que foi o que aconteceu em 2015, quando influenciámos o caderno de encargos e fizemos um acordo tripartido. Quando os ATEs foram feitos, os acordos temporários e de emergência, nós tínhamos uma realidade que era uma inflação de 1,8% e tínhamos a frota toda no chão, não só em Portugal, como no mundo. Não era na Europa, era no mundo. E, portanto, esse era um contexto. Hoje, o contexto é, todos sabemos, a inflação daqui a bocado está nos 10%, a retoma já está acima de 2019, quando o espírito dos acordos temporários e de emergência era que ela só chegaria a este nível no fim de 2024, portanto estamos muito adiantados, felizmente, na questão da realidade da operação. Infelizmente, não está a acompanhar a questão da ajuda aos trabalhadores, porque os trabalhadores da TAP também têm crédito à habitação, também têm que ir ao supermercado, também pagam gás, também pagam luz, também têm que abastecer os seus automóveis e por aí fora. E, portanto, para terminar, por favor. Tem que se olhar a isto de outra forma. Termino já, Sr. Presidente. Sr. Deputado do Chega, a única coisa que queria corrigir é que a TAP não tem 80 aviões, tem 98. Ok? Tinha 108, veio a pandemia, reduziu 10 e, portanto, tem 98. Portanto, temos que arranjar mais uns diretores e administradores para o número ser igual aos BMWs, está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente Jorge Alves, faz favor. 5 minutos, por favor. Respondendo diretamente ali ao deputado Bruno Dias, relativamente à privatização da TAP e a gestão de Neilman na ME, nós, como sindicato que representa os TMAs, temos a dizer que tivemos uma experiência e ficámos mal habituados, pela positiva. Porque tínhamos alguém com quem podíamos dialogar, tínhamos alguém a quem chamávamos a atenção das perdas de dinheiro e daquilo que se estava a fazer mal, e hoje temos completamente o oposto a nível de gestão. Não temos ninguém que nos ouça, ignoram-nos e olham para nós de forma arrogante, como se soubessem tudo. Portanto, se calhar tivemos uma má experiência, mas foi a que foi. O processo da VEM e as consequências foram desastrosas para a TAP. Foram desastrosas porque a VEM foi um sorvedor de dinheiro em que não se conseguiu nunca tirar de lá um cêntimo que fosse a um real. Mas a frota ia para lá. A frota ia para lá fazer manutenção e vinha de lá muitas vezes pior quase do que o que ia para lá, porque os aviões estavam lá iam para lá para estar lá um mês, chegavam a estar lá mês e meio e quando chegavam a Lisboa tinham que estar mais 15 dias no nosso hangar para ficarem outra vez direitinhos. Ou seja, o grande problema da VEM foi que a TAP não teve capacidade de impor lá uma gestão
que conseguisse que houvesse lá no Brasil o mesmo rigor e os mesmos parâmetros que existiam aqui em Lisboa para se conseguir tirar e obter resultados. Quanto à questão aqui do deputado Jorge Mendes, do PSD, se continuamos revoltados, estamos cada vez mais revoltados, porque se é verdade aquilo que o André estava aqui a dizer, que quando os ATEs foram feitos, as condições eram umas, e os ATEs pressupunham que com a melhoria gradual das condições, com a retoma, que houvessem também melhorias para os trabalhadores, o que não veio a acontecer até agora. Aconteceu uma pequena melhoria, que é irrisória, que foi a subida da cláusula de salvaguarda em 80 euros, salvo erro, que não tem expressão e não ajuda em nada. Quanto àquilo que o deputado Filipe Melo questionou, se devia ou não a TAP fazer tudo para reter os seus ativos, eu acho que sim, independentemente de ser técnico de manutenção ou não, todos os bons trabalhadores e todas as pessoas que têm especialização deve-se fazer o possível para as reter cá no nosso país, porque não podemos vir a ser uma empresa, um país que vive do turismo e que só serve cafés. Temos também que saber trazer para cá o turismo e temos que produzir. E a TAP tem uma mais-valia muito grande, que é a manutenção e engenharia, que pode aportar muito ao país se nos dessem ouvidos minimamente, nomeadamente com a expansão dessa área, que recusa clientes permanentemente do estrangeiro. Quanto àquilo que o deputado André Batista, do Partido Socialista, perguntou, quais é que são as nossas grandes preocupações se o parceiro for bem escolhido, acho que há uma preocupação que é fundamental, que é a manutenção do hub em Lisboa, a manutenção de rotas que ninguém mais vai fazer, e que nós somos o país que tem a diáspora que tem, e não são os privados, as Ryanairs desta vida, que vão garantir esses voos, e, por outro lado, a manutenção de um polo de manutenção e engenharia forte e que consiga trazer conhecimento e aportar valor ao país. E também, consequentemente, que essa é a primeira missão da manutenção e engenharia, dar resposta às necessidades também da TAP. Sr. Presidente, fico por aqui para compensar o meu desvio da primeira parte. Muito obrigado. Assim sendo, terminamos esta audição. Queria naturalmente agradecer os contributos que nos trouxeram. Senhoras e senhores deputados, damos então por terminada a nossa reunião de hoje, cumprindo a nossa ordem do dia. Muito obrigado.